Sabe o que transforma um joguinho de pixels numa experiência que a gente nunca esquece? Hoje, a gente vai ver como uma camada de história pode pegar um clássico, algo que já é muito bom, e levar de um passatempo divertido para algo que realmente mexe com a gente. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. Será que um jogo feito de pixels bem simples, lá da década de 70, consegue de verdade contar uma história com profundidade, com emoção? Vamos mergulhar nisso para descobrir. Para responder essa pergunta, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para a base do jogo original. Depois, vamos pegar uma lição muito valiosa que veio da indústria de brinquedos, acredite se quiser. E com isso, a gente vai reimaginar o clássico Space Invaders. Em seguida, vamos ver como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. E no final, a gente vai entender qual é o verdadeiro poder da história. Ok, vamos começar do começo. Space Invaders, um ícone, né? Super simples, direto ao ponto e viciante. É basicamente isso, um canhãozinho embaixo, os alienígenas descendo informação e um objetivo muito claro, atirar neles antes que eles cheguem até você. A mecânica é essa: move, atira, sobrevive e repete. É um ciclo de jogo que, olha, é genial, não tem o que discutir. Mas, para os padrões de hoje, falta uma coisinha crucial, uma conexão emocional. Não existe uma história, sabe? Não tem um porquê por trás de tudo, além de simplesmente sobreviver. Agora, vamos dar um pulinho fora do mundo dos jogos por um instante e olhar para uma lição importantíssima que veio do universo dos brinquedos. Pensa lá nos anos 80. A Mattel estava lançando uma linha nova chamada Masters of the Universe. A Mattel sacou uma coisa muito rápido. Só ter um boneco com um design maneiro não ia ser suficiente. Para que o He-Man virasse o sucesso que virou, eles precisavam criar um universo inteiro em volta dele. Personagens que a gente se importa, conflitos, roteiros que criassem emoção. E o resultado foi praticamente imediato. Logo no primeiro ano, as vendas bateram 32 milhões de dólares. Isso foi mais que o dobro do que eles esperavam. Era um sinal muito claro do poder que uma boa história dava para o produto, mas isso era só o começo. O verdadeiro salto foi ainda maior. Com o empurrão de uma série animada que aprofundou toda essa história, a receita anual simplesmente explodiu para incríveis 400 milhões de dólares. É um exemplo perfeito do poder comercial que uma boa narrativa tem. Tá, e como é que a gente pega essa lição toda e aplica de volta no nosso Space Invaders? A ideia é transformar aquele ato de atirar em aliens, que é uma coisa meio abstrata, numa missão pessoal, uma jornada com um propósito bem claro e emocional. Então vamos criar uma história. Essa é a Aurora. A missão dela não é salvar o planeta, é algo muito mais pessoal, é resgatar a avó. E de repente, pronto, o jogo ganha um coração. A motivação não é mais só sobreviver, agora é resgatar, e isso é infinitamente mais poderoso. Se a gente parar para analisar os elementos dessa nova história, fica bem claro. A Aurora, ela é nossa âncora emocional. O rapto da avó cria o conflito, a urgência, e aqui vem a parte genial. Os inimigos não são só inimigos, eles são guardiões das memórias da avó. Então derrotar eles não é só passar de fase, é recuperar um pedacinho do passado. E a jornada da Aurora se desenrola em fases que têm um propósito. Tudo começa com aquela cena do trauma, lá no passado, depois avança para a coleta de pistas, leva a uma batalha importante contra um guardião para conseguir uma memória-chave, e tudo isso culmina numa revelação final, um desfecho que é emocionalmente complexo. Certo, mas como é que a gente constrói um mundo narrativo desses de um jeito eficiente hoje em dia? Bom, a resposta está nas ferramentas modernas e, mais especificamente, na inteligência artificial atuando como uma parceira criativa. A IA pode acelerar o processo criativo de um jeito impressionante. Por exemplo, com um comando simples como este aqui, ela consegue gerar perfis de personagens super ricos e detalhados. Ela dá vida ao universo do jogo, estabelecendo as histórias e as motivações de cada um. E não para por aí. A gente pode ir além. Podemos pedir para a IA estruturar o roteiro do jogo inteiro, definindo as fases, os inimigos e, o mais importante, os momentos de maior carga emocional. Ela pode até sugerir uma trilha sonora para deixar a experiência ainda mais intensa. E agora, a parte que é, sinceramente, de cair o queixo. A IA pode até mesmo gerar o código do jogo. Com um comando bem detalhado, é possível pedir que ela traduza toda essa história, os personagens, as mecânicas, em um jogo funcional, amarrando todas as pontas criativas.
Então, depois de toda essa jornada, o que a gente aprende? Vamos resumir aqui os pontos principais sobre o poder de um design que é focado na narrativa? A fórmula é bem clara se a gente parar para pensar. Primeiro, comece com uma emoção central forte, um porquê. Segundo, garanta que cada ação dentro do jogo esteja servindo à história. Terceiro, construa um mundo imersivo, usando tudo que tiver à mão, personagens, música, eventos. E por último, não tenha medo de usar as ferramentas modernas, como a IA, para dar vida a essa visão. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se um jogo tão simples como o Space Invaders pode guardar uma jornada emocional tão rica, isso faz a gente pensar: quantas outras histórias incríveis estão escondidas por aí, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, só esperando para serem descobertas e contadas?